Bem-vindos, exploradores, a mais um vídeo sobre o mundo desolado e implacável de Fallout. Nesse futuro alternativo, onde a civilização foi reduzida a cinzas pela guerra nuclear, surgiram diversas facções, lutando pelo controle e pela sobrevivência. Entre elas, uma se destaca pela sua tecnologia avançada e ambição desmedida. Estamos falando aqui do Instituto, um grupo que trabalha na criação do que eles acreditam ser o futuro de toda a humanidade. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, um canal focado em explorar os mundos fantásticos dos filmes, dos livros e dos games. Hoje vamos explorar o mistério por trás do Instituto, uma das facções mais sombrias que buscam modelar o destino do mundo pós-apocalíptico de Fallout. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como este. É um pequeno ato para você, mas algo muito importante para a gente. O Instituto é uma sociedade científica indescritível que se encontra dentro da Commonwealth. Fundada em 2110 por sobreviventes do Instituto de Tecnologia da Commonwealth e seus descendentes, o Instituto se considera um bastião do conhecimento e da prosperidade em meio a um mundo agonizante. Em 2287, ele desenvolveu inúmeras tecnologias revolucionárias e avançadas, tais como o teletransporte e humanos sintéticos, conhecidos como synths. Desprezando o mundo exterior, eles pretendem monitorar e controlar toda a região, através de subterfúgios e de força bruta, visando assim garantir que o seu trabalho de pesquisa não seja interrompido. Essa atitude secreta e hostil transformou o Instituto num verdadeiro bicho-papão da Wasteland, e a sua presença é uma das principais causas da paranoia para todas as pessoas da região. O Instituto foi construído no lugar do antigo Instituto de Tecnologia da Commonwealth, ou CIT. Embora o próprio colégio tenha ficado em ruínas por mais de 2 séculos, na época da Grande Guerra, os seus fundadores se refugiaram no subsolo. O Instituto, então, foi formalmente fundado pelos filhos dos sobreviventes originais, que escavaram a terra e construíram instalações residenciais e laboratórios cada vez mais sofisticados, iniciando assim um processo contínuo de expansão de sua infraestrutura. Isolados do mundo exterior, os cientistas continuaram seu trabalho, desconsiderando todo o caos e a destruição que ocorriam fora de suas terras. Enquanto trabalhavam na criação dos synths, eles buscaram conviver pacificamente com o povo da região, usando apenas os sintéticos da primeira geração. Através deles, eles buscaram ajudar e a criar um governo estável. No entanto, a desconfiança mútua e as lutas internas terminaram rapidamente com esse relacionamento, e eles acabaram voltando para o isolamento. Eventualmente, os cientistas do Instituto conseguiram alcançar feitos nunca antes vistos por toda a tecnologia onipresente do pré-guerra, a ponto de que eles começaram a acreditar que seria improvável que os habitantes das Wasteland entenderiam o escopo de suas conquistas. Por exemplo, a criação de um retrotransmissor molecular, um teletransportador, na década de 2180, que resultou no isolamento permanente do Instituto da superfície, bem como o desenvolvimento dos synths, ou sintéticos. Durante décadas, os sintéticos de primeira e segunda geração foram a parte mais visível das operações do Instituto, buscando materiais e realizando experimentos em terrenos baldios. Os cientistas não se preocupavam com o efeito que as suas ações teriam na superfície, e isso às vezes resultaria na destruição de assentamentos inteiros. No entanto,
o Instituto finalmente atingiu os limites da tecnologia dos synths que sustentavam a sua sociedade. Embora poderosos, os sintéticos de segunda geração eram máquinas mecânicas inerentemente limitadas. Para superar as limitações dos materiais sintéticos metálicos, o Instituto se esforçou para criar o que eles chamaram de carne sintética, com a primeira iniciativa de pesquisa iniciada em 2178. Amostras do vírus FEV serviram como ponto de partida para a criação de um novo programa de síntese orgânica, apesar das objeções de alguns membros do setor bioscience. A pesquisa desacelerou em março de 2224, quando a equipe de pesquisa concluiu que o projeto de um sintético orgânico não poderia prosseguir, apesar do aperfeiçoamento de 2 cepas do FEV para o projeto. Os danos hereditários induzidos pela radiação eram o verdadeiro obstáculo. A solução veio em 2227, com a aquisição de um bebê chamado Shaun, que tinha um código genético pré-guerra intacto. Shaun foi sequestrado de seus pais no Vault 111 pelo mercenário do Instituto Conrad Kellogg. O projeto, então, foi retirado da iniciativa de pesquisa FEV, e seu DNA se tornou a base de todos os sintéticos da terceira geração. Ou seja, o bebê Shaun tornou-se o pai de toda uma família de seres sintéticos projetados. 2 incidentes depois fizeram com que o Instituto tivesse uma percepção negativa por parte dos moradores da superfície. Em 2229, um sintético defeituoso causou o incidente da máscara quebrada, em Diamond City, difamando o Instituto aos olhos de todos os habitantes da Commonwealth e causando muitos problemas internos para o Instituto, uma vez que ele foi enviado sem os devidos testes ou aprovação. Durante a década de 2230, também ocorreu o massacre do CPG, no qual o Instituto teve de matar pessoas que tentavam criar um governo estável da Commonwealth. Então, em 2266, o Instituto aprendeu sobre a Railroad, uma organização dedicada a ajudar os sintéticos fugitivos. O Instituto, então, invadiu e massacrou toda a sede da ferrovia, da Railroad, e assassinou seu líder, Wyatt, em 2273. O esforço de investigação do FEV continuou durante várias décadas, apesar de não produzir dados úteis, exceto pela fabricação de mais supermutantes para a superfície. Quando Brian Virgil sucedeu o Dr. Silverson como chefe do projeto em abril de 2286, tornou-se evidente que a experimentação do FEV seguia seu curso, mas não servia a nenhum propósito útil, não com a disponibilidade dos sintéticos de terceira geração. Então, os experimentos do Instituto, com o vírus evolucionário forçado, ou FEV, terminaram quando o Dr. Virgil se tornou rebelde e fugiu para a superfície. O Instituto enfrenta constantemente escassez no seu orçamento de energia, em grande parte devido ao fato de que o seu teletransportador molecular, a única forma de entrar e sair do Instituto, necessita de imensas quantidades de energia para cada utilização. Além disso, apesar do brilho e da aparência das instalações do Instituto, muitas das instalações cruciais, particularmente o seu reator, são de tecnologia pré-guerra. E apesar da manutenção contínua, ele requer quantidades crescentes de recursos, para assim continuar a funcionar após 2 séculos de expansão. Para superar pelo menos um problema, o objetivo final do Instituto é a independência energética, que eles acreditam que poderá ser alcançada reiniciando o antigo reator nuclear outrora usado pelo CIT, o Centro de Tecnologia acima deles, para realizar experimentos. Ele forneceria ao Instituto energia quase que ilimitada. O projeto foi revisado e o próprio reator foi amplamente atualizado e melhorado, transformando-o de um reator de teste em uma fonte adequada de eletricidade. Ativá-lo libertaria o Instituto da necessidade de compromisso e sacrifício, e especialmente da demanda de extrair energia de instalações acima do solo. O Instituto permite que os humanos vivam em um ambiente limpo, seguro e confortável nas profundezas do subsolo, livre de conflitos e riscos ambientais presentes na superfície. Ao longo das décadas de isolamento e desenvolvimento, o Instituto desenvolveu um sistema muito eficaz que promove o desenvolvimento individual e a investigação. A liderança do Instituto está nas mãos da diretoria, composta pelos chefes individuais de cada divisão e por um diretor especialmente nomeado.
As divisões do Instituto são bastante autônomas, perfeitamente capazes de funcionar sem intervenção. Contudo, onde essas divisões interagem, pode surgir problemas. Como tal, um diretor externo sempre é nomeado para definir políticas, resolver disputas e atuar como intermediário. Cada diretor chefia uma divisão que é fundamental para a continuidade da existência do Instituto. Por outro lado, apesar da necessidade preemente de cooperação, as divisões são muitas vezes mantidas no escuro. Fatos inconvenientes são rotineiramente enterrados sob pretextos, especialmente quando se trata de membros importantes que fugiram da organização, como o caso do Dr. Brian Virgil. Devido ao fato do Instituto existir isolado da luz solar, existe um ciclo de tempo artificial implantado dentro da base que simula o ciclo dia e noite. O horário do silêncio para descanso vai das 10 horas da noite às 6 da manhã. O Instituto é separado por diversos setores. Entre eles temos a área de sistemas avançados, biociências, a área de instalações, de robótica e o departamento de retenção de sintéticos, que visa arrumar as memórias dos sintéticos que se rebelaram. Formado pelos descendentes de professores e alunos da Commonwealth Institute of Technology, o Instituto reflete gerações de devoção às conquistas e à visão tecnológica. Os sobreviventes e seus descendentes construíram uma impressionante fortaleza subterrânea, completa com praticamente toda a abundância de materiais que necessitavam, excedendo mesmo as condições anteriores à guerra em alguns aspectos. Com o passar do tempo, eles se uniram em torno de um pequeno grupo governante, presidido por um diretor, um funcionário eleito que define a estratégia de curto prazo do Instituto. No entanto, esse exterior de segurança e abundância desmente o interesse próprio absoluto da organização: proteger o seu sigilo, autonomia e tecnologia a todo custo. Como tal, a sociedade no Instituto reflete gerações de isolamento, elitismo e hipocrisia moral. Embora o diretor atual, o pai, afirme que o Instituto deseja ser um benfeitor da comunidade, eles buscam impiedosamente recursos, drenam poder e perseguem implacavelmente todos os sintéticos que escaparam. Quando confrontados, a maioria dos membros do Instituto racionalizarão que os fins justificam os meios, ou seja, ataques individuais e pequenos furtos à Commonwealth são necessários para o desenvolvimento de novas tecnologias e de novos sintéticos, para assim beneficiar todo o povo. Essa filosofia reflete a sua visão de que um dia o Instituto emergirá da reclusão para assumir um papel de liderança em toda a região. Apesar das proezas do Instituto, existe uma quantidade ilimitada de cientistas à sua disposição, com uma pequena equipe a trabalhar em cada divisão e vários cientistas auxiliares em outros locais. Como resultado, o Instituto necessita de relativamente pouco espaço habitacional e possui apartamentos para acomodar todos os cientistas e suas famílias. Os cientistas interagem regularmente e muitas vezes passam algum tempo dentro do refeitório e da câmara principal, complementados pelos numerosos sintéticos das gerações 1, 2 e 3, que realizam toda e qualquer tarefa de manutenção necessária para preservar as instalações e a infraestrutura do Instituto. Devido à natureza geracional do Instituto, os seus cientistas existentes mostram considerável inteligência e motivação pelas realizações técnicas. Os membros de cada divisão continuam suas atividades em suas áreas, tendo atingido ou ultrapassado o status pré-guerra dessas profissões. No entanto, eles desconfiam profundamente de pessoas de fora e não têm uma compreensão firme das nuances sociais fora do Instituto. Como tal, empregam um número limitado de especialistas para lidar com trabalhos externos, tais como escolta de cientistas do Instituto, recrutamento e assassinato, uma vez que a vida protegida e a devoção à ciência os tornaram menos capazes de confronto físico e negociação necessária para assim sobreviver. É claro que a segurança do Instituto sempre vem em primeiro lugar, por isso, eles operam uma rede de informantes em toda a região, que monitoram os desenvolvimentos para assim garantir que nada possa ameaçar o Instituto. Outra exceção são alguns de seus experimentos científicos. Embora procurem minimizar o contato direto, o Instituto não tem reservas em utilizar a superfície para seus experimentos ou como fonte de matéria-prima prontamente disponível. Todas as iniciativas de pesquisa são meticulosamente documentadas com precisão acadêmica, desde as hipóteses até as conclusões. Como organização, o Instituto teme a descoberta, a perda do poder e o roubo de sua tecnologia. Esta combinação de arrogância e medo teve um impacto direto na forma como abordavam as ameaças percebidas, preferindo a infiltração, o subterfúgio e a sabotagem. Por exemplo, em 2287, o Instituto sabotou os esforços dos Minutemen para criar um governo provisório. Embora não fosse uma ameaça direta, uma comunidade mais forte seria mais difícil de manipular e, inevitavelmente, eles tentariam localizá-los.
O principal inimigo do Instituto, em 2287, é a Irmandade do Aço, que se opõe ideologicamente às atividades do Instituto, bem como a Ferrovia, que ameaça interromper as operações do Instituto e libertar os sintéticos. Embora o Instituto seja principalmente um grupo científico, eles têm um exército poderoso à sua disposição. Dentro de sua sede principal, a divisão de robótica pode produzir um grande número de organismos que podem ser soldados de infantaria muito eficientes, com maior força e resistência. Isso, juntamente com a tecnologia avançada à sua disposição, torna os sintéticos do Instituto uma séria ameaça para qualquer um que se atreva a lutar contra eles. Os sintéticos da geração 1 e 2 servem como a espinha dorsal dessas forças. Enquanto isso, os membros da geração 3 possuem maior capacidade militar e são usados como agentes especiais para perseguir e recuperar sintéticos perdidos. O Instituto é uma das principais facções do jogo Fallout 4, oferecendo múltiplas missões ao jogador, e a interação do jogador com o Instituto pode mudar por completo o final do jogo. De qualquer maneira, na série de TV Fallout, aparentemente o Instituto foi destruído, já que a base principal da Brotherhood of Steel ainda existe. Isso sugere que o Instituto foi aniquilado pelos Minutemen em algum momento da história. Enfim, mais uma vez concluímos nossa jornada pelo enigmático Instituto do universo Fallout, uma facção envolta em mistério, tecnologia avançada e diversos dilemas morais. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.